Salve galera, tudo bom? Estou fazendo esse vídeo aqui para comentar um pouco sobre os números do desemprego que foram divulgados essa semana. Acabou passando despercebido, né, em meio à pandemia, a situação pandêmica que a gente vive, todas as atenções voltadas para a saúde, é natural, mas a estatística do desemprego foi divulgada esta semana pelo IBGE. Nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouco sobre os principais números dessa estatística, né, a título de conhecimento e para a gente ter orientações, né, para saber qual é a situação real do desemprego, né, atualmente e como isso pode se projetar para o futuro. Então, os números de relatórios principais. A taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2020 foi de 12,2%, contra uma taxa de 11% no último trimestre do ano passado. Então, já se veio uma elevação de 1,2% na taxa de desemprego em relação ao trimestre anterior. Isso significa que, né, mais de 2 milhões de pessoas, né, ficaram desempregadas entre dezembro do ano passado e março desse ano. Entre o final e o início desse ano, né, 2 milhões de pessoas ficaram desempregadas. Né, o estoque, né, de desempregados atual é de 12,8 milhões de pessoas, ou seja, quase 3 milhões de desempregados. Outro número que chama a atenção, né, no relatório é o número de informais, né? Então, eu acabei de colocar aqui que 2 milhões de pessoas perderam o emprego entre o final do ano passado e o início desse ano, e isso resultou, né, acabou tendo uma relação com o aumento da informalidade. No último trimestre, tínhamos cerca de 38 milhões de trabalhadores na informalidade. Agora, no primeiro trimestre de 2020, temos 39 milhões de trabalhadores na informalidade, um pouco mais de 1 milhão de trabalhadores ingressaram nessa categoria. Né? E eles correspondem a cerca de 42% da população ocupada. Né? Então, o total de pessoas ocupadas no mercado de trabalho brasileiro, e aí considerando, né, carteira assinada, os microempreendedores que têm CNPJ, enfim, os estatutários, né, militares, enfim. Dentro de todo o conjunto da população ocupada, né, você tem 42%, né, dessas pessoas na informalidade. Então, o que esse número de desemprego diz para a gente? Ele reflete a situação, né, recessiva que a pandemia do coronavírus nos impôs. Naturalmente, né, a pandemia acabou paralisando a economia. Né, como é um vírus para o qual você não tem vacina e a capacidade de disseminação dele é muito rápida, o isolamento social é a única medida preventiva, né, para o combate à doença. Acontece que, né, o isolamento social ele diminui a circulação de pessoas, né, e com isso diminui o consumo, as empresas não vendem, não tem faturamento, não tem como manter seus empregados, acabam demitindo. E, em consequência, se o comércio não vende, ele não encomenda das fábricas, as fábricas não produzem, não produzindo não tem faturamento, não tem como também manter seus empregados e demitem. E isso tudo, né, do modo geral, acaba aumentando o número de desempregados e a taxa de desemprego na economia. Então, para frente, o que a gente pode enxergar é uma tendência de aumento da taxa de desemprego, é natural, né, não é torcida contra, né, como se costuma falar, não é torcida contra. É uma tendência natural de uma economia que vai caminhar para a recessão, assim como o mundo inteiro vai caminhar para a recessão. Né? O mundo inteiro, não vai ser uma exclusividade do Brasil. Né? Eu faço questão de enfatizar isso porque a gente sabe, né, que existe, né, a narrativa negacionista, né, que insiste em tentar desmoralizar as medidas sanitárias, né, em tentar desacreditar as recomendações médicas, sob esse falso argumento de que tem que voltar à atividade econômica, de que afrouxar o isolamento vai retomar o crescimento econômico e o emprego. Não vai acontecer. Né? Não vai acontecer. Na verdade, né, o custo econômico de não fazer o isolamento social é maior do que a recessão de curto prazo que o isolamento causa, que é natural. Mas esse é tema para outro vídeo, vou ficar aqui me detendo na questão do emprego. O que a gente pode projetar para frente? O aumento da taxa de desemprego como consequência de uma recessão econômica que a gente vai enfrentar, né, naturalmente, assim como no mundo todo. E eu enxergo algumas estratégias, né, para ajudar a recuperar a economia e o emprego no pós-pandemia,
E uma delas passa por uma medida que está sendo implementada agora, que é a renda emergencial. Né? Existe, né, uma discussão, né, de muitos economistas, né, defendendo a renda emergencial como permanente. Ou seja, depois que a gente sair da situação de calamidade, depois que passar a pandemia, que a renda emergencial seja tornada permanente. E eu entendo como uma estratégia válida, como uma estratégia correta. Por quê? Porque a gente vai ter um desemprego alto depois da pandemia. Né? Se com desemprego alto, a capacidade de consumo se reduz bastante, aí vai virando uma bola de neve, a economia vai ainda mais para recessão. Né? Com a renda emergencial básica, você garante um mínimo de renda, principalmente para as pessoas que mais precisam, né? E que naturalmente vão perder seus empregos, enfim. Ao você garantir uma renda mínima para a maior parte da população, você garante que a economia se recupere. Por quê? Porque como é um benefício destinado especialmente a pessoas de baixa renda, né, e isso é comprovado na literatura econômica, as pessoas que têm renda mais baixa, elas têm uma propensão a consumir, né, maior, ou seja, elas consomem a maior parte da sua renda, então naturalmente, né, elas por meio do consumo vão fazer a economia circular, né, vão fazer a economia reaquecer, né, e aí isso pode acelerar um pouco, né, ou pelo menos minorar o impacto da recessão econômica que a gente vai sofrer. Né? Além de que, né, se a gente pensar na questão social, a gente tem que garantir uma subsistência para essas pessoas que, no momento de crise, se todos são afetados, né, e as pessoas mais pobres, as pessoas, né, com menos qualificação, né, tendem a sofrer ainda mais com os impactos excessivos de uma crise. Então, garantir a renda emergencial é uma estratégia para ajudar a retomar a economia depois da pandemia. Né, pelo que eu coloquei aqui, pelo fato de que a maior parte, que as pessoas de baixa renda tendem a consumir uma parte da sua renda e isso, né, se reflete em consumo, a maior parte do nosso PIB é consumo, né, mais 60% dele é consumo, né, e esse consumo ajuda, né, a mover a economia. Né, se não para retomar a gente não vai, mas pelo menos retomar, que eu digo assim, no sentido de que a gente não vai ter crescimento, na verdade, né, mas pelo menos ajuda a minorar o impacto negativo de curto prazo, né, que a crise vai nos impor e também pode sustentar um crescimento mais à frente no ano que vem, de 2021. Então, pessoal, eu vou deixar aqui o link para vocês do relatório da PNAD, né, e eu fiz esse vídeo aqui para comentar um pouquinho aqui sobre os números de desemprego e as projeções para frente, ok? Né? Qualquer dúvida, deixem nos comentários, na medida do possível, eu vou estar interagindo com vocês, certo? No mais, eu agradeço a atenção, forte abraço.